O Corinthians está cada vez mais próximo de confirmar acordo por zagueiro. E ainda falando sobre zagueiro colombiano de quase 1,90 m de altura foi oferecido ao Timão. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, buscando a vitória para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Isso é muito importante. No Super App da Gringo, você consulta o seu IPVA, Renavan, multas, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos, um aplicativo muito fácil e seguro de se usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo, você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e aproveitar todas as vantagens do aplicativo, que é o melhor amigo do motorista. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, fora de casa, buscando a vitória para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, jogo que acontecerá às 19h30 na Arena da Baixada e será válido pela segunda rodada, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas na sala de preleção. Depois do trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático de 10 contra 10 e um outro trabalho tático estratégico também foi passado pelo treinador. Na parte final dos trabalhos, tiveram treinamentos de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Corinthians que entra em campo hoje para fazer um jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a vitória para subir na tabela da competição. Sabemos da tamanha dificuldade que é o Brasileirão. Desfalques, Dorival não poderá contar com Hugo Farias, Caio César, Breno Bidon e Yuri Alberto, jogadores que estão lesionados, mas por outro lado, o Dorival poderá contar com os retornos do Memphis e também do Gustavo Henrique, jogadores que acabaram ficando de fora da partida contra o São Bernardo no último final de semana, só que foi jogo do Campeonato Paulista por questão de controle de carga. Cabe destacar que o zagueiro Kaká também não foi relacionado porque o jogador está sendo negociado, daqui a pouco falaremos sobre isso. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de Campeonato Brasileiro de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, Matheus Pereira, André Carrilho, Guinegão e Memphis. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: jogo de Campeonato Brasileiro, nosso terceiro jogo, mas é um jogo atrasado da segunda rodada. Até aqui, uma vitória e uma derrota, e os dois jogos que fizemos até agora pelo Brasileirão foram jogos de mando nosso. A estreia que perdemos para o Bahia foi na Vila Belmiro, mas o mando foi nosso, foi preparação para a final da Supercopa. Então hoje é a oportunidade de vencer a primeira fora de casa e subir na tabela. Para você ter uma ideia, nesse momento nós estamos na 12ª colocação com 3 pontos. Com a vitória, nós vamos ultrapassar o próprio Atlético Paranaense, ficaremos entre os 5 primeiros colocados do campeonato. Brasileirão, sabemos das tamanhas dificuldades que é esse campeonato, então absolutamente que o Dorival tem uma atenção especial voltada para a competição nacional, porque não adianta nada você estar indo bem nas outras competições se no Campeonato Brasileiro estiver ali no Z4 ou próximo ao Z4, não se tem tranquilidade nenhuma, um campeonato longo, então é preciso fazer um planejamento, claro, sempre voltado visando o Brasileirão.
Quanto à escalação, é gramado sintético, por isso eu acredito que o Rodrigo Garro não será o titular, mas a questão da escalação só saberemos mesmo uma hora antes da partida. Jogo das 19h30, a escalação sairá então às 18h30. Enfim, aquilo que eu sempre falo para vocês, independentemente de quem entrar em campo ou não, as nossas funções, nós torcedores, é torcermos para que o Corinthians busque, conquiste a vitória. Eu tenho confiança que venceremos o Atlético Paranaense hoje em mais essa rodada de Campeonato Brasileiro para termos um pouco de tranquilidade na competição nacional nesse início. E agora vamos falar sobre acordo por zagueiro. O Corinthians está cada vez mais próximo de confirmar o acordo com a equipe do Vitória pelo zagueiro Kaká. O Kaká chegou ao Corinthians em 2024, até teve um início promissor, mas depois o jogador foi regredindo, algumas falhas, gols contras e tudo mais, e hoje o Kaká acabou se tornando a última opção para o sistema defensivo do Corinthians. Em 2026, dificilmente o Kaká permanecerá no timão. No início da temporada, o Corinthians chegou a negociar o Kaká com o Atlético Paranaense, mas devido a um desacerto, o Corinthians querendo abater uma dívida que tem com o Atlético Paranaense de praticamente 13 milhões e querendo, claro, ainda valores pelo Kaká, as negociações foram travando, depois até as conversas foram retomadas, mas não se teve acordo. O Santos até chegou a entrar na jogada para tentar levar o Kaká, mas após reprovação interna, as conversas acabaram não avançando. Então, hoje, qual a situação do Kaká? Pelas informações que chegam, o Corinthians está próximo de confirmar o empréstimo do Kaká para a equipe do Vitória. Um destaque é que o Kaká não aceitou diminuir os seus salários para jogar no Atlético Paranaense e agora não sabemos como que está sendo a negociação salarial, por exemplo, do Corinthians com o Vitória para a ida do Kaká. Kaká, que, como eu disse, acabou se tornando a última opção do sistema defensivo do Corinthians, então, devido a não ser aproveitado, o Corinthians tenta fazer uma negociação pelo jogador. Pelas informações do UOL, restam apenas detalhes burocráticos, troca de documentos, para que o Kaká seja emprestado para o Vitória até o final dessa temporada. Pelo que se fala, se o Vitória continuar na Série A do Campeonato Brasileiro e o Kaká atingir uma quantidade de jogos, terá uma cláusula de obrigação de compra que não sabemos exatamente os valores. Vale lembrar que o Corinthians tem uma dívida de praticamente 24 milhões de reais com o Tokushima Vortis do Japão pela compra do Kaká, mas hoje, imaginando o Corinthians conseguir recuperar esse valor, sabemos que é bastante complicado porque o jogador está em baixa. Então vamos aguardar todas as confirmações, mas pelas informações que chegam, esse acordo está muito próximo de ser confirmado. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar próximo de confirmar acordo com Vitória pelo Kaká, é a seguinte: sinceramente, muitas coisas nessa negociação me trazem dúvidas. Por exemplo, o Kaká não quis ir para o Atlético Paranaense, onde ele jogou antes de vir para o Corinthians, porque não aceitou diminuir os salários. Se o Atlético não tinha condições de pagar o salário total do Kaká, será que o Vitória tem? O Vitória, que acabou de retornar para a Série A e tudo mais, vai fazer forças para ficar na elite do futebol. Será que o Corinthians vai emprestar o Kaká pagando parte dos salários para o Vitória? É complicado isso. Eu sempre falo para vocês que somente o Corinthians faz isso. Hoje, o Timão tem uma dívida pela aquisição do jogador, praticamente 24 milhões de reais, que a qualquer momento pode se tornar um transfer ban. E aí, quais seriam as cláusulas dessas negociações, as condições? Então, eu particularmente fico preocupado pela forma ao qual o Corinthians, de repente, pode ficar no prejuízo, mas também é um momento que o clube acaba não tendo opções. O jogador ficando aqui dificilmente será utilizado pelo Dorival, foi utilizado no início do ano, improvisado como lateral direito no jogo contra o Bragantino, o pior jogo do ano, que tomamos 3-0, o Kaká muito contestado naquele jogo, falhou demais, os 3 gols do Bragantino foram pelos lados dele, então fica complicado, mas é aquela questão, o Corinthians deveria sempre, de uma certa forma, buscar
acordos que fossem favoráveis ao clube. Não sabemos exatamente quais as condições. Vamos aguardar todas as confirmações, mas eu particularmente já imagino que o Corinthians vai ter que pagar parte dos salários e se colocou um valor de compra fixado para de repente metas ele atingir por lá, eu acredito que dificilmente será por valor próximo. O Corinthians tem de dívida pelo jogador, mas não sabemos de nada, vamos aguardar se de repente teremos alguma confirmação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre zagueiro, só que agora não zagueiro que pode estar saindo, e sim zagueiro que pode chegar. Colombiano de quase 1,90 m de altura foi oferecido ao Corinthians. O Marcelo Paz, executivo de futebol, ainda está no mercado em busca de contratações, reforços para atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Até o momento, o Corinthians contratou, anunciou e apresentou 6 reforços. Vamos lá. Zagueiro Gabriel Paulista, meio-campista Matheus Pereira, lateral direito Pedro Milans, atacante Caio César. Anunciamos a renovação do Angileri e também o meio-campista Alan. Esses 6 reforços já anunciados, apresentados. Destacando que nós temos ainda o goleiro João Ricardo, que ainda segue aguardando detalhes médicos para avançar de vez nas negociações, mas já tem um acordo verbal, e ainda o meio-campista marroquino, o Zacaria Labiá, que também está aguardando detalhes para ser anunciado oficialmente. Então, o Corinthians ainda segue no mercado, pelo menos mais 1 ou 2 atacantes, e o Corinthians também analisa zagueiros com a grande possibilidade de saída do Kaká. Além do Corinthians buscar, jogadores também são oferecidos todos os dias. E um zagueiro de 1,90 m de altura, o colombiano Kevin Cuesta, de 25 anos, atualmente no Once Caldas, foi oferecido ao Corinthians. Ele tem contrato com o Once Caldas até o final de junho desse ano, e nesse momento já poderia assinar um pré-contrato, foi oferecido, e nesse momento o jogador está sendo avaliado internamente, setor de scout, treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica, todos estão analisando o jogador. Caso venha a aprovação do departamento de futebol, do treinador Dorival Júnior e do setor de scout, aí o Corinthians provavelmente deverá avançar nas negociações pelo jogador. Mas, por enquanto, não temos informações de avanço, e sim que o atleta foi oferecido e está sendo avaliado. A minha opinião quanto ao zagueiro Kevin Cuesta é a seguinte: zagueiro de 25 anos, 1,90 m de altura, um jogador muito forte fisicamente, atua dos dois lados da zaga, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É um jogador destro, mas pode cair pelos dois lados. Eu, particularmente, não conheci o jogador, fiz várias pesquisas sobre ele, vi vários elogios, como também vi críticas. Isso é normal, faz parte do futebol. É um jogador de 25 anos, é uma oportunidade de mercado, é aí que está a questão. O Corinthians analisa, o Corinthians sempre trata com carinho, digamos assim, jogadores que estão prestes ou já são oportunidades de mercado. Hoje, o Kevin Cuesta já é uma oportunidade de mercado, porque ele tem contrato até a metade do ano, já pode assinar um pré-contrato, e aí, a partir de julho, o jogador poderá chegar sem custos. Então, nesse momento, o jogador está sendo avaliado. Se tiver a aprovação do Dorival, do Cifute, o Corinthians provavelmente vai tentar avançar nas conversas. Enfim, vamos aguardar os próximos, de repente, próximas semanas, se teremos alguma atualização em relação ao jogador. Mas é como eu disse, é uma oportunidade de mercado. Bom jogador, só que eu particularmente sou muito a favor de dar uma olhada na base. Por exemplo, temos o zagueiro Renato, que está fora dos planos, está encostado. O Renato não é um jogador que, ao meu ponto de vista, deveria estar afastado, mas decisão do Dorival. Enfim, é o que eu disse. Vamos aguardar se teremos algum avanço em relação
a esse jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Corinthians estar próximo de confirmar acordo com o Vitória pelo zagueiro Kaká? Será que as condições serão favoráveis ao nosso timão? E quanto ao zagueiro Kevin Cuesta, que foi oferecido, o que vocês acham? Conheciam o jogador? Consideram um bom nome? Será que de repente vale a pena avançar? E quanto ao jogo de hoje contra o Atlético Paranaense? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, jogo complicado, jogo difícil como sempre, mas vamos vencer 1-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!